quando dois gigantes do mercado financeiro, um representando um banco estatal e o outro uma corretora privada, se encontram frente a frente em uma sala de interrogatório da Polícia Federal e contam histórias opostas sobre a origem de milhões, a pergunta não é quem está errado, mas sim, quem está mentindo de caso pensado? E o mais importante, qual é o preço dessa mentira? Esta é a essência do que aconteceu no fim de dezembro, quando a Polícia Federal colocou lado a lado o ex-presidente do BRB, o Banco Regional de Brasília, e Vorcaro, figura central na corretora Master. Eles estavam ali para resolver a grande peça faltante no quebra-cabeça de um dos escândalos financeiros mais sensíveis do Distrito Federal, a suspeita de irregularidades nas negociações bilionárias entre Master e BRB. O foco da investigação é duplo e devastador. Primeiro, a Master é suspeita de mascarar uma grave crise de liquidez, utilizando táticas no mínimo questionáveis para parecer saudável. Segundo, e aí que entra o BRB, o banco estatal é investigado por ter ignorado, talvez de forma deliberada, os sinais claros de que algo estava errado com a Master. Em termos jurídicos, isso se chama cegueira deliberada, a decisão de ignorar a ilegalidade para facilitar o negócio. E quando um banco estatal fecha os olhos, quem paga a conta é sempre o público. O objeto central da cariação, o cerne da contradição, são os famigerados papéis negociados. A natureza exata e a origem desses ativos financeiros são a chave para provar a intenção por trás da transação. A versão da Master, representada por Vorcaro, precisa sustentar a legalidade da operação, afirmando que a venda dos ativos ao BRB era uma transação legítima de mercado, uma negociação transparente entre instituições. Para essa narrativa, a origem dos papéis é clara, bem documentada e reflete um fluxo normal de negócios, ainda que de alto risco. A Master essencialmente argumenta, sim, estávamos em crise, mas a operação com o BRB era uma solução de mercado, não um disfarce criminoso. Mas aí entra o ex-presidente do BRB, e a história ganha um nó difícil de desatar. Segundo a versão da Polícia Federal, o ex-presidente do BRB apresentou um depoimento que contradiz frontalmente a narrativa de Vorcaro sobre a origem dos ativos. O BRB alega que os papéis vendidos eram, na verdade, um recurso usado para cobrir um buraco. Se a origem dos papéis, conforme alegado pelo ex-presidente do BRB, aponta para uma fonte que sugere que os ativos foram usados de maneira emergencial ou até mesmo fabricados para dar lastro a uma operação de salvamento, isso muda completamente o jogo. Não seria apenas uma transação de risco, seria uma operação montada especificamente para resgatar a Master, utilizando o dinheiro público do BRB para isso. Pense no cenário: se a Master estava à beira do colapso, vender ativos para o BRB poderia parecer, na superfície, apenas um movimento desesperado. Mas se os ativos em questão tinham uma origem duvidosa ou se foram reposicionados de última hora para fechar o negócio, isso prova a intenção de fraude e, pior, a cumplicidade do BRB em aceitar esse subterfúgio. É neste ponto de conflito que a cariação se torna o palco central da investigação. O objetivo da cariação nunca é apenas ouvir as histórias novamente, mas observar como os envolvidos reagem quando confrontados diretamente com a mentira do outro. A PF procura fissuras na versão de um deles, um sinal de hesitação ou uma mudança de detalhes que entregue a verdade. A contradição é tão profunda que os investigadores agora precisam determinar não só se houve fraude, mas qual dos dois lados está tentando manipular o entendimento do mercado e da justiça. Estamos falando da credibilidade de um banco estatal e da sobrevivência de uma grande corretora. Se for provado que o ex-presidente do BRB estava ciente da fragilidade do Master e aceitou uma operação com ativos de origem controversa, ele pode ser acusado de prevaricação ou gestão temerária. Mas se o BRB conseguir provar que foi enganado por Vorcaro, que deliberadamente tentou disfarçar a origem e a situação da corretora, a responsabilidade penal recai de forma mais pesada sobre a Master. Mas e se a verdade for ainda mais sombria? E se a contradição for apenas uma cortina de fumaça, e ambos estiverem tentando jogar a culpa um no outro para encobrir um esquema de conluio que beneficiou ambos os lados? O ex-presidente do BRB poderia estar tentando salvar a própria pele, alegando ter sido enganado, quando na verdade participou da cegueira deliberada, em troca de alguma vantagem. A investigação da PF agora avança com a certeza de que a origem desses papéis é a linha divisória entre uma crise de mercado e um crime financeiro de alta gravidade.
O que está em jogo não são apenas os nomes de Vorcaro ou do ex-presidente do BRB, mas a confiança na solidez de um banco público e a forma como o mercado financeiro de Brasília opera. A acariação não resolveu o caso, mas solidificou o conflito narrativo. Agora, cabe aos peritos e à inteligência da PF desmantelar a origem real desses papéis. Eles terão que seguir o rastro do dinheiro e da documentação para ver qual versão se sustenta, a de uma transação legal ou a de um resgate mascarado. Fique ligado. A revelação de quem mentiu sobre a origem desses ativos não apenas definirá o futuro da Master e do BRB, mas pode expor conexões políticas e financeiras que sustentam esse esquema por baixo dos panos. O próximo capítulo dessa história promete ser ainda mais explosivo. Qual a sua aposta? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar cada detalhe desta investigação.